Bom dia, pessoal, tudo bem? Professora Sueli falando. Segue aí a gravação da aula de matemática, tá? Da primeira aula de matemática dessa segunda-feira, tá joia? Nós vamos hoje fazer a primeira e a segunda aula, tá bom? Na apostila de vocês, quem é do quinto ano A vai estar professora Sueli Locatelli e Valéria. Quem está no segundo ano, no quinto, tô com o segundo ano na cabeça, com o quinto ano B, tá? Vai estar a professora Eliane e a Luciane, tá bom? Então, o primeiro passo é vocês escreverem o nome de vocês com letra maiúscula, tá? Não esqueça que tem por letra maiúscula em todos os sobrenomes, né? E anotar nessa linha aqui, tá joia? Na apostila de vocês, a primeira matéria vai estar como português. Aí vocês folheiem lá que vocês vão encontrar a matemática, tá joia? Então, vamos lá. Vamos relembrar o que significa valor posicional dos algarismos em cada número. Então, só lembrando, ó, quando a gente fala de valor posicional, nós estamos falando de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Então, dependendo da casinha que o número está, ele tem um valor diferente. Então, se o número está na unidade, ele vale 1, ele vale de 1 a 9. Se o número está na dezena, ele vale de 10 a 99. Se o número está na centena, ele vale de 100 a 999 e 1000, unidade de milhar de 1000 a 9.999, assim por diante, tá joia? Então, vamos ver a primeira atividade, ó. A professora de Bruno distribuiu para cada aluno 4 fichas com os algarismos a seguir. O algarismo 9, o algarismo 2, 0 e 1. Depois ela pediu que eles, utilizando as 4 fichas, formassem números de 4 algarismos. Veja abaixo alguns números formados por estes alunos. Pessoal, essas fichinhas eu não sei se saiu na apostila de vocês, porque andou desconfigurando algumas figuras. Então, se por acaso sumiu aí, vocês anotem esses números aí na apostila, nesse espaço, tá joia? Então, olhem só. Primeiro ela organizou assim, ó. O 9 na casa da unidade de milhar, então ficou 9.201. Depois ela organizou o 9, ó, na casa da dezena, 1.092. Depois ela organizou o 9 na casa da centena, ó, 2.901. Depois ela organizou novamente o 9 na casa da dezena. Vejam que cada lugar que o 9 ocupa, ele tem um valor diferente. Então, aqui eu leio 9.000, aqui eu leio 900, aqui eu leio 90 e aqui eu leio 90. Analisando esses números, podemos verificar que o algarismo 9 possui diferentes valores, dependendo da posição que ele ocupa. Então, no número 9.201, o algarismo 9 tem valor de 9.000, certo? Na sequência, ó, no número 2.901, o algarismo tem o valor posicional de... Então, vocês vão voltar aqui e vão olhar qual que é o valor do algarismo 9 aqui, tá joia? E qual é o valor do algarismo 1 nos seguintes números, que são esses dois aqui embaixo, ó. Então, qual que é o valor do 1 aqui e qual que é o valor do 1 aqui? Se você souber ler o número, você consegue saber a atividade, tá? Quando você não sabe ler o número, o que você faz? Coloca a unidade, dezena, centena e unidade de milhar em cima, as letrinhas, que aí você lembra, tá? Porque a unidade de milhar é 1000, então, automaticamente, ó, aqui eu leio 1092. Aqui, ó, a unidade de milhar é o 2, então eu leio 2190. Então, qual que é o valor do 1 aqui? Tá joia? Na atividade 2, ó, o que é para fazer? Utilizando os algarismos das 4 fichas, aquelas fichas lá anterior, coloridinha, monte para cada item 2 números. Observe o exemplo. Então, ó, a professora fez um exemplo aqui, ó. O algarismo 2 tem a valor posicional 20. Então, a professora misturou as fichinhas, ó, essas daqui, tá? A professora misturou elas e montou lá, ó. Eu montei o 1920, tá vendo? O 2 tem valor de 20, ó, é o que eu tô pedindo aqui. 9.021. Então, o 2 continua tendo valor de 20, só que o número mudou totalmente, tá? Com as mesmas fichinhas. Então, vocês vão escrever mais 2 aqui, mais 2 aqui e aqui, tá bom? Em seguida, ó, vocês vão pegar
alguns números e vão decompor os valores de acordo com o valor de cada ordem. E escreva por extenso. Então, veja só, a Pro fez um exemplo também. 1920, ó. Então, eu tenho... Se eu souber ler o número, eu não erro aqui, ó. Então, ó, 1920, ó. 1920. Vejam que não tem unidade aqui. A unidade já está aqui, ó. Então, como que eu leio esse número? 1920. Claro que eu posso ler também 1.000, também está correto, tá? 1.920. Aqui, os demais, você vai fazer a mesma coisa. Você vai decompor em números e depois escrever por extenso, tá joia? O outro conteúdo que a gente vai continuar estudando sobre valor posicional é o ábaco, tá? Então, o ábaco, ó, é esse instrumento de pininhos aqui. Na escola a gente tinha bastante, tem bastante de madeira. Então, ele é um instrumento que foi criado pelos chineses para facilitar os cálculos, tá bom? Então, naquela época, ainda não existia calculadora. E aí, eles inventaram o ábaco. Então, o ábaco, ele marca o quê? Posição. Então, ó, unidade é de 1 a 9, dezena de 10 a 99, centena de 100 a 999 e unidade de milhar de 1.000 a 9.999. Nesse caso, ó, olhando esses pininhos, podem ver, ó, tem um pino em cada... Tem uma argolinha em cada pino. Então, que número que eu formei aqui, ó? Eu formei o 1.110, mais um 11, ó. 1.111, tá joia? Por isso que é tão importante observar a posição. Se tivesse um zero aqui, ó, como que eu leria? 1.101. Se tivesse um zero aqui, eu leria 1.011. Se tivesse um zero aqui, como que eu leria? 111. E assim por diante. É muito importante observar o valor do zero, tá bom? A casa do zero. Nunca esquecer ela, de colocar o zero embaixo. Então, de acordo com a base 10 do sistema indo-arábico, cada vez que se agrupam 10 pecinhas em um pino do ábaco, deve-se retirá-la e trocá-la por uma peça que deverá ser colocada no pino imediatamente à esquerda, representando uma unidade da ordem subsequente. Então, por exemplo, ó, se eu juntar 10 pininhos amarelinhos aqui, não pode ficar 10 nessa casinha. Então, eu vou pegar 10 e vou trocar, vou tirar os 10 daqui e vou pôr 1 aqui. Porque eu sei que esse 1 vai estar vazio aqui, então esse 1 automaticamente ele vale 10, tá certo? Então, a mesma coisa na centena. Se completar 10 dezenas aqui, eu tenho que tirar as 10 argolinhas, deixar vazio aqui e passar um pino para cá. Aí aqui ficaria vazio, ficaria 100, tá joia? Então, sempre que formar... Por isso que o nosso sistema chama indo-arábico, ou sistema numérico decimal, né? Que a base é 10, tá joia? Na verificação da aprendizagem, vocês deverão fazer atividades sozinhos, ok? Então, aqui, já estudou aqui, se um adulto ajudou, ou se viu meu vídeo, beleza. Aí aqui vocês já vão fazer sozinhos, tá? Não vale a ajuda do adulto. Representando no ábaco os valores da atividade anterior da atividade 3, ó. Você vai representar aqui esses números aqui, ó, da atividade 3, tá joia? Não se esqueçam, ó, que tem o zero, ó. Então, aonde tiver zero aqui, você deixa a casinha vazia, tá bom? Aqui desconfigurou, mas é o número 2, ó. Daniel representou o número 1540 no ábaco. Descubra qual é o ábaco que corresponde a esse número, escrevendo embaixo de cada ábaco o valor correspondente. Então, ó, letra A. Você vai pôr o numerinho aqui embaixo, ó. Não tem um pininho na unidade de milhar? Você vai pôr o 1 aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 na centena, você vai pôr aqui. Não tem nada na dezena, você vai pôr o 0. E depois você vai colocar 1, 2, 3, 4 na unidade. Que número que vai formar, tá? Não se esqueçam de colocar o 0, tá joia? Usando os algarismos 3, 5, 0 e 2, escreva 4 números diferentes. Então, você vai usar essas fichinhas aqui e vai completar com 4 números diferentes. Ainda usando os mesmos algarismos, você vai escrever um número que tem o 0 na casa da centena, tá? Então, usando esses numerinhos aqui, ó. Você vai pôr um número que o 0 esteja na casa da centena, onde o 5 tenha valor de 5.000, e o algarismo 2 tem o valor de 2.000, tá joia? Então, essa é a primeira aula. Vamos para a segunda. Nós temos que fazer 2 aulinhas pelo menos por dia, tá bom?